E o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, conversaram por telefone nesta terça-feira. Ao jornal O Globo, o ministro Gilmar Mendes confirmou que a conversa foi bastante cordial, mas não quis entrar em mais detalhes. Ainda na ligação, Pazuello mostrou as ações do governo e explicou a presença de militares no corpo técnico do Ministério da Saúde. O general Eduardo Pazuello já avisou a integrantes do Palácio do Planalto e das Forças Armadas que não quer ir para a reserva, condição imposta pela cúpula do Exército para que ele permaneça no governo, caso o presidente Bolsonaro escolha outro ministro. Hoje, nas redes sociais, Jair Bolsonaro saiu em defesa do trabalho feito por Pazuello em toda a sua carreira e principalmente à frente do Ministério da Saúde. Aspas para um trecho. Pazuello é um predestinado. Nos momentos difíceis, sempre está no lugar certo para melhor servir a sua pátria. O nosso exército se orgulha desse nobre soldado. Foi o que disse a postagem do presidente. E aí, Zé Maria, como é que ficou o clima por aí? Agora um pouco melhor, um pouco menos tensa a situação depois desse episódio das acusações do Gilmar Mendes ou ainda não, Zé? Ô Vitor, você sabe que me surpreendeu e talvez eu vou ser o primeiro a dizer isso. O presidente Jair Bolsonaro virou bombeiro, viu? Ele acalmou, naturalmente sairia de pau em cima do ministro Gilmar Mendes. Não fez isso, né? Esperou, deu um tempo, sugeriu ao ministro Pazuello para que ele ligasse ao ministro ao ministro Gilmar Mendes, e isso aconteceu. Né? E em vez de atacar o Gilmar Mendes, ele foi lá e fez elogios merecidos ao general Pazuello. Ô Vitor, a gente disse isso aqui desde o início. O Pazuello é da área de intendência do Exército, um craque em logística e tem uma larga experiência em gestão. Ele é um quadro importante de gestão. Participou de projetos como a Olimpíada, fazer toda ali a logística da Olimpíada não foi fácil. Ele, me disse um deputado, salvou o estado de Roraima, que estava tomado ali por venezuelanos perdidos, dormindo em praça pública, entrando em atrito com os moradores, né, da cidade, alguns até praticando crimes, não são todos os venezuelanos, mas alguns. E ele foi lá, a Operação Acolhida, e armou verdadeiras cidades em tendas e foi secretário. Inclusive, ele foi secretário lá da Fazenda para organizar as finanças do Estado, como interventor, e deu conta de todos os recados. Ele é um profissional desta área. E sem aquele preconceito natural, né, esse tipo de preconceito que demonstrou o ministro Gilmar Mendes, o militar estuda, ele se prepara, cada um na sua função. E a função do general Pazuello é exatamente esse de intendência. E ele ainda é da ativa, né? Então, é isso. Foi o que falou o presidente Jair Bolsonaro, e com toda certeza. Por outro lado, as reações se acalmaram ali, deixaram por conta da justiça. Não caíram na armadilha do Supremo, porque se fosse o Supremo, já mandava prender, já mandava fazer a operação, e os militares não. Optaram, ensinaram o caminho da justiça, ou seja, ir atrás de justiça para ver se o ministro Gilmar Mendes pode responder com base à Lei de Segurança Nacional, né, por impedir a autoridade um crime que não foi praticado por ele, e esse foi o caminho. A situação agora é a seguinte: o ministro Pazuello, fortalecido pelo presidente Jair Bolsonaro, deve ficar um tempo, mas ele claramente já disse ali que prefere continuar a sua carreira militar. A carreira militar, ela é complicada, longa, começa ainda na adolescência, fazendo ali um vestibular dos mais disputados do Brasil, que é através da SpaceX, no caso do Exército, EPK, a Aeronáutica, né, na Marinha também, a escola preparatória. E aí, se ele passar na academia, é outra batalha, né? Entra como cadete e tal, é uma vida inteira. E depois tem que estudar. E o general Pazuello está querendo continuar a sua carreira militar e ir para a reserva já como general 4 estrelas. Ele vai comandar a área, toda a logística do Exército se ele sair do Ministério da Saúde. Não há ainda uma data de saída, nem nada de saída, muito pelo contrário. Ele ficou fortalecido pelo presidente Bolsonaro. A novidade aí
é que ficou exposta a divisão que eu já comentei aqui, entre os militares. Eles não consideram que estão no governo. Quem é o presidente da República é o Jair Bolsonaro, o presidente civil, eleito pelo voto direto, né, pela maioria, e que por acaso, nada mais do que o acaso, foi militar. Hoje ele é militar da reserva, ninguém deixa de ser militar, ele é militar da reserva, assim como outros foram eleitos presidente da República e foram, sindicalistas e colocaram sindicalistas no governo, nos ministérios. É assim que se faz a democracia. Então ele ficou fortalecido como profissional e inclusive como pessoa. E vou repetir aqui, acredite se quiser, o presidente Jair Bolsonaro agiu nessa aí como bombeiro. Você, Augusto? Olha, essa confusão é muito fácil de se resolver. Eu acho que representou um avanço extraordinário para a modernização da democracia brasileira, o fim, a extinção da figura do militar anfíbio. Repito, o Chito era general, aí ele virava governador de estado. Quando ele terminava o mandato, ele voltava a ser general e ocupava cargos de comando de tropa. Aí você tinha o Partido Verde. Tremenda confusão. Quem acabou com isso, paradoxalmente, foi o general Marechal Castelo Branco, no primeiro governo, aí depois de 64. Acabou com isso. Eu acho que todo militar que assume um cargo desse tem de passar para a reserva. Aí você resolve a parada. Porque é estranho ocupar um cargo, um cargo civil, e aí volta, e acho que os militares estão perfeitamente preparados para ocupar qualquer cargo. Mas depois ele volta para o comando de tropa. E isso confunde. Só isso. Agora, saindo da ativa, você indo para a reserva, está liquidada a parada. Eu vou repetir isso aqui incansavelmente, porque, ou por má fé ou por ignorância, pessoas como o próprio ministro Gilmar Mendes fingem enxergar na presença de um militar ocupando um cargo, ou por nomeação do presidente, ou um cargo eleito, um cargo preenchido por eleição, como o caso do próprio Bolsonaro, eles ficam vendo aí o perigo do golpe. Meu Deus do céu, de novo, em 1945 a eleição foi disputada pelo Marechal Eurico Dutra e pelo Brigadeiro Eduardo Gomes. Em 1950 foi Getúlio Vargas contra o Brigadeiro Eduardo Gomes. Em 55 foi o Juscelino Kubitschek contra o Marechal Juarez Távora. Em 1960, Jânio Quadros contra General Lott. E se os militares venciam, como no caso do Eurico Dutra, ninguém achava que ia haver ditadura, golpe, nada. Nada. Inclusive o Dutra ficou conhecido por aquela frase, não, vamos ver o que é que está no livrinho, que é como ele se referia à Constituição. Agora, a presença de um militar num cargo executivo agora vira golpe e tal. Esse pessoal precisa sair de 64, sabe? Isso é do século passado. Do século passado. Hoje eu li um artigo, eu fiquei estarrecido. Comparações com o que aconteceu em 68, que resultou no AI-5. Um discurso do Márcio Moreira Alves comparado à fala do Gilmar Mendes. Eu fico tontinho com isso aí, porque é você comparar você pega um filme aí como King Kong, que era aqueles efeitos especiais de 1938, 35, e quer comparar aí com Guerra nas Estrelas. Então não é assim, mudam as coisas. O Brasil é diferente, não acabou esse negócio de golpe militar. Não é assim que se faz. Esse pessoal fica falando de épocas aí que não viveu, e falando errado, só falando bobagem. Só falando bobagem. Vamos tratar de coisas presentes. Por exemplo, jornalistas que falam que desejam a morte do presidente da República. Esse é um problema novo. E essas declarações do Gilmar Mendes,
e essas bestas quadradas que não sabem o que é genocídio.